mais um domingo, mais uma videoaula. E a gente já terminou a nossa revista, né? Foram estudos muito bons, a gente aprendeu com vários personagens, né? O tio Adenilson fez uma revisão semana passada. E essa semana a gente vai começar estudos de José. A gente vai aprender com a história dele em 4 aulas, tudo que ele tem para nos ensinar. E o estudo de hoje, que é a primeira parte, ele vai falar sobre tenha paciência. A gente conhece a história, né? Quem não conhece vai aprender aí durante 4 aulas que José, no começo da história dele, ele era muito querido, né? Mas os irmãos dele, eram terríveis. Então a gente vai ver com a história de José, o comecinho da história dele, né? A questão sobre bullying, sobre ser maltratado, né? Se você já foi maltratado, já foi alvo de zombaria, de brincadeira sem graça, então José também passou por isso e ele vai nos ensinar com a história dele hoje, tá? A questão de vingança, que não é legal a gente se vingar, não é de Deus a gente se vingar. Então, na lição de hoje a gente vai aprender a ter paciência, em confiar em Deus, mesmo quando os outros estão tirando o sarro da gente. Vamos aprender a não se vingar, ser paciente até mesmo com aqueles que nos maltratam, que Deus nos dá força a suportar esse sofrimento. E o maior sofrimento, né, diante de toda a zombaria foi o de José, que foi zombado, né, pelos irmãos, e ele foi até vendido, né, foi tirado da família dele pelos próprios irmãos. Antes da gente entrar na história, né, de José, quem era José, falar dos irmãos, por que ter paciência, a gente vai ver sobre a família de José. Então, todo mundo sabe que José era filho de Jacó. Agora, quem era o pai de Jacó? Sim, era Isaac. E quem era pai de Isaac? Abraão. Então, vamos pegar aqui nosso desenho, nossa árvore genealógica, para a gente dar uma olhada. Então, a gente teve Sara com Abraão, se casaram e tiveram Isaac. Isaac casou com Rebeca, que teve Esaú e Jacó. Jacó teve um monte de mulher. Então, com a esposa dele, a Lia, ele teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E teve uma menina, Diná. Aí, só que daí não vira também da tribo, né? Não era um dos homens. Com a esposa dele, Raquel, que era a que ele mais gostava, a querida dele, ele teve José e Benjamim. Se vocês lembram da história, Benjamim foi nascer só depois que José foi para o Egito, né, que ele foi vendido pelos irmãos. Aí com a Bila teve Dan e Naphtali, e com a Zilpa teve Gade e Aser. Então esses eram os irmãos e a família de José. Bom, José, ele era o queridinho do pai, né, com a Raquel, até porque a Raquel era a esposa querida. E ele foi crescendo. E quando ele fez 17 anos, por ele ser um filho querido, né, que Jacó teve com idade avançada, com a esposa que ele mais amava, a esposa preparou, né, Raquel preparou um jaleco, né, uma túnica, né, e naquela época as pessoas não tinham celular, videogame, a roupa do momento, o tênis do momento, então eles se diferenciavam pela roupa, e José ganhou uma túnica bem bonita. E José também, ele era um filho querido, ele não ia trabalhar com os irmãos, ele ficava aprendendo com o pai a ler, a escrever, a matemática, né? Então ele era ensinado e os irmãos eram obrigados a ir cuidar dos campos, dos animais, e isso também gerava um certo ciúmes, né? Para piorar a história de José, para provocar mais os irmãos, José um dia teve um sonho. Então a gente vai pegar agora a Bíblia e a gente vai ler lá em Gênesis,
37, de 5 a 11, qual foi o sonho de José? Bom, lá diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram a ele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, como eu disse, né? Ele já tinha, quando fez 17 anos, ganhou uma bela túnica, que os irmãos ficaram com ciúmes. Ele não trabalhava com os irmãos, mas ciúmes. E agora ele teve 2 sonhos que ele, né, era o grande e os irmãos se curvavam a ele. Então isso deu muito mais raiva para os irmãos. E o que aconteceu? Os irmãos começaram a ter raiva e a tramar contra José. Bom, até aqui na história, né, os irmãos com raiva, José ainda tentando fazer amizade, mesmo sabendo que os irmãos estavam tramando contra ele, né? Aqui a gente já vê que José estava tentando ser paciente, bondoso, mesmo os irmãos não querendo falar com ele, zombando dele. Então ele se apegou a Deus, tendo paciência e seguindo sendo um bom filho e um bom irmão. E a gente tem também outro exemplo de uma pessoa que foi zombada, que foi humilhada e seguiu até o fim, firme e forte, né, sem se vingar. E essa pessoa foi Jesus. A gente sabe que lá na cruz ele foi zombado, os soldados humilharam ele, né, até duvidaram se ele era filho de Deus. E ele continuou lá firme, sem usar do poder dele, que ele podia, né, fazer tudo. E se você, criança, vocês são perseguidos, se tem aquele amiguinho chato que fica pegando no pé de vocês e vocês não sabem o que fazer, orem a Deus, peça ajuda, peça paciência, né? E também converse com um adulto. Isso vai ajudar bastante, tá? Vocês terem sabedoria em como lidar com essa situação. Bom, voltando para nossa história de José, um dia os irmãos de José foram levar as ovelhas para pastar um pouco longe. E daí o pai deles, Jacó, ficou preocupado e pediu para José, que estava ali com ele, ir dar uma olhada nos irmãos para ver se estava tudo bem. E José foi. Chegando lá, os irmãos viram ele e acharam que ele estava lá de bisbilhoteiro, para fofocar, para falar pro pai qualquer coisa que não era verdade. E os irmãos viram ainda que ele estava com aquela túnica bonita. E aí isso deu mais raiva, mais ciúmes. E os irmãos tramaram contra José. O que eles fizeram? Rubem falou assim: vamos jogar ele no poço e deixar ele lá. Aí Levi falou: não, olha, estão passando comerciantes aqui que estão indo para o Egito, vamos vender ele. Então os irmãos venderam José para os comerciantes que estavam indo para o Egito e pegaram a túnica, né, claro, de José, rasgaram, sujaram de sangue de um animal para poder ainda dar desculpa pro pai, né? Porque o que eles iriam falar pro pai quando chegassem lá e José não tivesse? Então eles fizeram aquele plano perfeito para dar de desculpa, para se livrar do irmão
né? E eles achando que estava tudo certo. Então, depois que eles fizeram todo o plano perfeito de se livrar do irmão, eles voltaram para casa e contaram para o pai o que tinha acontecido, né? A mentira deles. E entregaram a túnica, o pai ficou muito triste, né? E se você quiser saber o que vai acontecer nessa história, presta atenção, porque vai continuar só no próximo domingo, tá? A gente se vê no próximo domingo com o resto da história. Até lá, se vocês quiserem, assista o filme de José, é muito bacana, da Disney. Ele canta, tem toda aquela coisa bonitinha. E daí você vai saber um pouco mais da história, tá? Bom, voltando com o nosso aprendizado, a gente viu que não é fácil, né? Quando a gente é alvo de zombaria, como José foi. E daí, quando isso acontece, a gente tem que orar a Deus, falar com um adulto, não deixar a raiva entrar no coração para se vingar. E uma coisa muito importante, né? A gente tá falando de José, mas a gente também tem que tomar cuidado pra gente não ser os irmãos de José, de zombar das outras pessoas, ficar com raiva das outras pessoas só porque o pai deu um celular, olha só, ou tá com um tênis novo, e daí por conta disso vai zombar. A gente tem que amar. A gente tem que amar as pessoas, mesmo que elas sejam, né, tenham ganhado coisa, né, amar de todo o coração. Não adianta amar e falar assim, ai, mas eu queria vou pedir pro meu pai o melhor. Não, né, a gente tem que ficar feliz pelas outras pessoas, não ser como o irmão de José. E a gente também, caso a gente ficar na posição de José, né, ser o alvo de zombaria, a gente não pode deixar a raiva, né, a vontade de se vingar tomar também conta do nosso coração. A gente tem que conversar com o adulto para tentar resolver a situação, tá bom? Então é isso o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da história de José, tá bom? Fiquem com Deus e tenham um bom domingo.